Olá, meus amigos e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de vídeos de aplicação da orientação jurisprudencial no direito do trabalho. Quero mostrar aqui para vocês como é que nós estudamos e aplicamos as OJs no nosso dia a dia da prática trabalhista. Mas, pessoal, antes de mais nada, eu peço que vocês acionem o sino de notificações para que vocês continuem recebendo esse vasto conteúdo. Peço também que vocês deem um like nesse vídeo e compartilhem esse vídeo com outras pessoas, com seus amigos, com outros profissionais da área trabalhista ou até para aqueles que estão começando na área trabalhista, para eles terem conhecimento dessa matéria, desse assunto, porque realmente será muito útil para todos aqueles praticantes e atuantes do direito do trabalho. Pessoal, hoje eu quero conversar com vocês sobre a orientação jurisprudencial 411 do TST. Ela fala de sucessão trabalhista e inocorrência da responsabilidade solidária. Você sabe muito bem, pessoal, que no direito do trabalho é muito comum na Justiça do Trabalho termos ação de sucessão trabalhista. E o que é aquela sucessão trabalhista? É quando uma empresa adquire uma outra empresa e ela fica obrigada a assumir toda a responsabilidade dos débitos trabalhistas, e isso é uma regra. A regra é essa, mas como todas as regras, existem as boas e velhas exceções. E você como advogada, precisa estar a par dessas exceções e saber o que está acontecendo. Principalmente, no caso aqui, no exemplo, se você for um advogado de empresa. Você, como advogado de empresa, você não vai poder simplesmente defender a empresa sem você conhecer. Porque nós estudamos na faculdade e até na pós-graduação a sucessão trabalhista. Então, em regra, você já vai ser condicionado a achar que em todos os casos existirá a sucessão trabalhista, mas não é bem assim. Conforme você vai evoluindo na sua prática forense trabalhista e no seu estudo, você vai começar a perceber que nem todos os casos serão casos de sucessão trabalhista. E se você tiver pela empresa, você tem que saber essa forma de defender o seu cliente. Um exemplo que eu posso dar para vocês aqui é o seguinte: a súmula, ela está falando, inexiste sucessão trabalhista quando a empresa adquirente adquire uma empresa de um grupo econômico. É muito comum nos dias de hoje que tenhamos compras, aquisições, fusões, o famoso M&A da área empresarial, que são aquisições e fusões. E algumas empresas, sejam através de holding ou através de grupo econômico, fato é que elas têm várias empresas pertencentes a um grupo econômico com a mesma administração e com o mesmo objetivo empresarial. A partir daí se caracteriza o grupo econômico pela administração em conjunto dessas várias empresas. O empresário, ele pode querer vender o grupo econômico por completo, todas as empresas pertencentes ao grupo econômico, como ele pode querer vender ou apenas uma ou apenas alguma das empresas. E por outro lado, o adquirente, a outra empresa que irá participar dessa aquisição, realmente também pode da mesma forma querer adquirir todas as empresas do grupo econômico, uma ou apenas algumas. E é esse o caso que nós estamos conversando aqui, que se debateu o TST nessa súmula.
ele está falando para vocês o seguinte: determinada empresa adquirente comprou algumas empresas de um grupo econômico, só que ele viu ali, provavelmente, através de um processo de due diligence. Você sabe o que é due diligence? Due diligence, pessoal. Due diligence é quando uma empresa que vai adquirir outra empresa faz o seu dever de casa. Ele verifica através do due diligence se essa empresa é boa no mercado, o nome dela é um nome que é bem visto no mercado. Ela verifica se essa empresa tem débitos trabalhistas, se essa empresa tem débitos fiscais, se ela tem ações na justiça, se ela paga corretamente os seus fornecedores. São vários aspectos, várias formas de realizar o due diligence. Isso é muito comum e, inclusive, é aconselhável, né? Nós aqui no escritório, quando assessoramos uma empresa, quando assessoramos um cliente, a gente verifica com ele e determina a realização desse due diligence. Por quê? Muitas vezes a empresa ela vai adquirir uma outra empresa, acredita que é muito boa essa aquisição para ela e para o mercado, e às vezes realmente é, mas por trás tem muita sujeira ou muitos débitos que não aparecem às vezes nos balanços patrimoniais da sociedade. Ela pode fazer ali uma pesquisa e às vezes não aparece os débitos trabalhistas, não aparece o passivo trabalhista, e depois ela começa a perceber que ela fez um mau negócio. Ela adquiriu uma empresa que às vezes deve milhões de reais ao fisco e também milhões ou milhares de reais de dívida trabalhista. Então, o due diligence ele serve para isso. E, de repente, nesse caso, ela verificou através do due diligence que determinada empresa não seria útil para ela. Então, vamos dar um exemplo aqui. Havia um grupo econômico de 3 empresas. A empresa adquirente só decidiu comprar a empresa A e B. E para a empresa adquirida, ela falou: olha só, eu não quero essa empresa C, eu não quero essa empresa porque eu verifiquei aqui e eu não quero ela. Tudo bem, fez a aquisição das 2 empresas que estavam tudo bem, tudo ok, e naturalmente essa outra empresa que já estava até com problema, pode ter ocorrido algum funcionário entrar com a ação. Entrou com a ação, o que ele pediu? Ele pediu a sucessão trabalhista. E o que acontece? A empresa verificou, não queria essa empresa e, nesse caso, a exceção para a não ocorrência da sucessão trabalhista dessa terceira empresa que não foi adquirida, porque não é suficiente para o advogado da reclamada simplesmente fundamentar que essa empresa ela não foi adquirida. Alguns juízes até podem seguir por essa linha de raciocínio, mas segundo o TST, esse entendimento não é suficiente. Segundo o TST, essa empresa, ela não deve ter sido adquirida e ainda assim, à época, antes da aquisição dessas outras empresas, essa terceira empresa, ela teria que ser idônea, ela teria que ser uma empresa que já não estivesse em débitos trabalhistas. Como eu coloquei aqui, né, essa empresa, por quê? Porque essa empresa adquirente, ela poderia até não ter adquirido essa empresa porque verificou que tinha muita coisa errada. E aí vai cair na mesma vala comum, na mesma questão. Essa empresa adquirente, ao não aceitar a aquisição dessa, tem que ter um motivo que não aquele motivo que ela verificaria em due diligence.
ela não pode simplesmente adquirir aquele grupo econômico e deixar de lado a banda podre. A Justiça do Trabalho, ela percebe isso, ela vai perceber ali que ocorreu uma fraude. Provavelmente, a empresa adquirente não quis adquirir essa terceira empresa porque, de repente, não era o objeto social na qual essa empresa trabalhava. Se eu quero seguir o mercado, de repente ligado a varejo, e aquelas outras duas empresas tinham a noção e tinham também o mesmo objeto social de varejo, o mesmo que o meu, então era pertinente que aquelas empresas fossem adquiridas. Isso é muito comum. Para eu não ficar citando nomes de empresas famosas aí, tem muitas empresas que são do mesmo grupo econômico. Você vai comprar a sua TV e você vai comprar a sua geladeira, o seu freezer ou o seu ar-condicionado, você vai naquela loja, naquela outra loja e numa terceira loja. Elas são o mesmo grupo econômico. Aí está tudo bem. O adquirente principal decidiu comprar essas outras duas empresas do ramo varejista porque é o mesmo objeto social. Ele só quis expandir o seu negócio. Tudo bem, mas era da área de varejo. Agora imaginemos que essa primeira empresa decide adquirir outras duas empresas da área de varejo para fazer esse grupo forte, para fazer esse grupo econômico, que isso aí acontece e muito, acontece bastante. Só que nessa terceira empresa, era uma terceira empresa que não tinha nada a ver, aí ele não quis adquirir. Até aí tudo bem. Esse foi o motivo pelo qual ele não adquiriu aquela terceira empresa, porque não fazia sentido para ele adquirir uma empresa cujo objeto social não tinha nada a ver com o objeto social das outras duas, inclusive dela. Digamos que fosse, sei lá, uma sapataria. O pessoal vende TV, geladeira e micro-ondas. E para que eu vou querer uma sapataria se eu não entendo nada desse negócio? Ou outro objeto social que fosse. Aí, nesse caso, ele só não adquiriu porque o objeto social era diferente. Mas ele verificou, fez o due diligence, o que ele percebeu? Ó, tudo bem, a empresa está pagando tudo certinho, a empresa é idônea, ela não aplica nenhuma fraude, mas infelizmente eu não vou querer fazer a aquisição dela. Você venda para outra pessoa. Esse é o jeito certo e o jeito que a Justiça do Trabalho entende não ocorrer fraude. Então, provavelmente através de provas, você como advogado da reclamada vai demonstrar tudo isso, você vai demonstrar que fez toda essa pesquisa, vai demonstrar provavelmente que essa empresa, à época da aquisição, ela não era inidônea, ela não era devedora, ela não era fraudulenta. Aí você vai se eximar, se esquivar da responsabilidade solidária e da sucessão trabalhista. Agora, se na época dessas três empresas que eu estou falando para você, que você é o dono de uma empresa e quis adquirir aquelas outras duas empresas e a terceira empresa você não quis adquirir. Aí, se essa terceira empresa que você não quis adquirir, aquela época, já era uma empresa fraudulenta, já era uma empresa devedora, ela já era inidônea no mercado, vai ficar provavelmente muito claro que você não quis adquirir ela porque ela era inidônea. E por conta disso, essa característica de inidoneidade e fraudulenta, o que vai acarretar? Vai acarretar a sucessão trabalhista, vai ser decretada a sucessão trabalhista e, consequentemente, a sua responsabilidade solidária pelos débitos trabalhistas.
Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Peço que vocês dêem um like, compartilhem esse vídeo. Eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.